Nós vamos continuar a exposição que nós iniciamos ontem, mas para benefício da igreja, que muitos não estavam presentes no dia de ontem, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós tratamos até aqui. E eu convido-os a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, por enquanto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu tenho abordado, então, aquelas que são, segundo esse texto, as 5 principais características das Escrituras, já que o nosso tema desse primeiro encontro da fé reformada aqui em Curitiba está sendo justamente o sola Escritura, ou somente a Escritura. 5 aspectos aqui da Escritura são destacados. O primeiro deles é o fato de Paulo chamá-las de as sagradas letras. Ele diz aí que desde a infância, no versículo 15, sabes as sagradas letras. Com isso, o apóstolo Paulo está, sem dúvida nenhuma, apontando para o aspecto instrumental das Escrituras. Aquilo que está escrito. Isto é sagrado, ele está dizendo. Portanto, a palavra de Deus não é algo puramente etéreo, não é só um conceito. Ela se reveste de um aspecto material, de um aspecto específico. E por isso nós dissemos, nós não podemos separar a palavra de Deus das Escrituras, como se tentou fazer nos últimos 2 ou 3 séculos, tentando dizer que a palavra de Deus era uma coisa e a Bíblia era outra. Então, a palavra de Deus é a revelação divina que se dá na pessoa de Jesus Cristo, segundo alguns teólogos defenderam nos últimos séculos. A Bíblia, por sua vez, não é exatamente isso. Ela é apenas o registro das experiências religiosas que aquelas pessoas que entraram em contato com Jesus, ou mesmo aquelas pessoas que viveram a religião do antigo Israel, experimentaram e, portanto, registraram. Portanto, esse registro, embora útil, embora importante, embora necessário, segundo esta visão teológica, não é infalível, não é inerrante. O que é infalível, o que é inerrante é Cristo. Ele é a palavra. Porém, ele é uma coisa, a Bíblia é outra. Ora, é claro que Jesus é algo e a Bíblia é outra coisa. É evidente que sim, mas nós não conhecemos Jesus fora da Escritura. Nós não temos acesso à pessoa de Jesus sem as Escrituras. Nós precisamos delas. As Escrituras nos revelam a pessoa de Jesus. Elas nos revelam a pessoa de Deus. Uma das críticas que Jesus fez aos religiosos da época era que eles não conheciam as Escrituras e por isso erravam. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, mas só é possível conhecer Deus e seu poder através das Escrituras. Sem elas, só resta o erro. Sem elas, só resta o desvio, o engano. Portanto, quando o apóstolo Paulo estabelece aqui que as Escrituras são as sagradas letras, ele está dizendo, sim, preste atenção a este livro. Olhe para esses pergaminhos, porque na época, obviamente, eles não dispunham, como nós temos hoje, de um livro nesse formato, até formatos digitais, mas eles possuíam pergaminhos, onde palavras estavam registradas, até mesmo mais especificamente do que palavras, mas letras estavam registradas. E essas letras, Paulo chama de sagradas. Então nós não podemos desconsiderar a importância do registro dessas palavras, aquilo que nós chamamos, em teologia, de inspiração verbal. Deus não inspirou apenas as ideias dos autores,
mas suas letras também. Cada letra que foi registrada. Isso importa, isso tem valor. Então, nós temos sim uma palavra confiável em nossas mãos, registrada com toda a segurança e com toda a sacralidade. Sagradas letras. Essa é a primeira característica que o apóstolo Paulo destaca aqui em relação à Bíblia. A segunda, ele diz, é que ela pode tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E eu enfatizei aqui que esse podem não é um podem condicional, talvez possam, mas sim uma demonstração do poder das Escrituras. Elas fazem isso. As Escrituras são poderosas, é isso que Paulo está dizendo. Elas são poderosas para tornar um homem sábio para ser salvo. Então, através delas, e somente através delas, as pessoas podem ter conhecimento da salvação. O que equivale a dizer que sem Escritura, sem salvação. Se não há Escritura, não há salvação. A Escritura traz o conhecimento da salvação, porque a salvação é pela fé, mas a fé é pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há fé, sem fé não há salvação. Mais uma vez, parece redundante, mas nós só conhecemos a Cristo pela palavra, pelas Escrituras. Nós somos salvos pela fé em Cristo, mas tanto a fé quanto Cristo só são acessíveis para nós através desta palavra registrada, do registro das Escrituras sagradas. Ao mesmo tempo, então, também estabelecemos que esse é o objetivo central, primordial das Escrituras. Para que elas foram primordialmente escritas? Qual o objetivo principal? Qual é o objetivo essencial pelo qual Deus nos deu esse livro? Salvação. Salvação é o assunto majoritário, é o assunto crucial das Escrituras. O que equivale, portanto, a dizer que, nesse ponto, especificamente, a Escritura fala toda a verdade a respeito da salvação. Mas isso não quer dizer que ela, então, possa falhar nos outros assuntos. Nós advogamos a inerrância absoluta das Escrituras, ou seja, que ela é totalmente, absolutamente isenta de erros. Mas nós categorizamos em dois aspectos, de duas maneiras, aquilo que a Escritura fala primordialmente e aquilo que ela fala secundariamente. Primordialmente, salvação. Ela fala toda a verdade sobre a salvação. Sobre os outros assuntos, a verdade. Mas não toda a verdade. Por quê? Porque ela não pretende ser um compêndio de geologia, de astronomia, de física ou de qualquer outra ciência natural. Assim, quando a Bíblia se pronuncia a respeito do mundo, da criação, da existência dos elementos, ela fala a verdade. Porém, ela fala a verdade de maneira resumida, de maneira informal e de maneira fenomenológica. Esses três aspectos que eu enfatizei ontem. Informal, porque ela não tem preocupação com linguagem científica. Ela não tem preocupação com método, com forma. Fenomenológica, porque a preocupação da Escritura é descrever os fenômenos como o homem comum os vê. Portanto, a Bíblia diz que o sol nasce, que o sol se põe. Isso, cientificamente, é impreciso, nós sabemos. Porque o sol nem nasce, nem se põe. Mas, até mesmo o mais rigoroso dos cientistas nos dias de hoje, provavelmente utilize ainda esta linguagem, especialmente se ele for romântico e quiser ver o pôr do sol, né? Com a sua esposa ou com a sua namorada. Mas vamos, querida, vamos ver o pôr do sol. A namorada fala, meu querido, você está sendo impreciso cientificamente, né? Estragou o momento, né? Permite-se o uso de linguagem fenomenológica. Isso não significa erro científico, imprecisão científica. Significa apenas descrição a partir daquilo que o homem vê, o homem comum vê. Porque a Escritura passa, portanto, eu disse isso também, por um processo de acomodação da linguagem.
Deus precisou se revelar ao ser humano nas várias épocas, acompanhando, digamos assim, o progresso humano. Mas Deus teve que falar dentro das categorias de linguagem apropriadas para cada época. Essa teoria, chamada teoria da acomodação, foi desenvolvida por João Calvino, lá no século XVI. Quando ele, abordando, por exemplo, o primeiro capítulo do Gênesis, ele não nega a veracidade dos fatos descritos em Gênesis 1, não é esse o ponto. O que ele diz é o seguinte: esta linguagem é uma linguagem acomodada, é uma linguagem simplificada, é uma maneira de tornar fácil o entendimento de como Deus criou o mundo para aquele povo relativamente, ele diz, primitivo. E de fato, se você pensar que Moisés está escrevendo o Gênesis, está escrevendo o Pentateuco para o povo que saiu do Egito, bom, não é um povo científico, é um povo que viveu 400 anos como escravo lá no Egito. Eles não estão acostumados a nenhum tipo de linguagem mais avançada. Um povo que Calvino usa umas expressões até fortes, fala, um povo rude, um povo primitivo, mas que, no entanto, é o povo de Deus, é o povo que Deus ama, é o povo que Deus se revela, é o povo que Deus chama. Mas tem que chamar na língua deles, ou então eles não reagem, eles não respondem, porque não entendem. Então Deus se acomoda, Ele se esvazia, por assim dizer, da sua linguagem própria, porque a sua linguagem própria é incompreensível para o seu povo. Ele então se esvazia, se acomoda na linguagem do seu povo e diz: foi assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele vai dividindo em tarde e manhã, porque um dos argumentos medievais, veja, já na Idade Média, alguns filósofos questionavam o relato da criação, porque diziam assim: ora, o dia não se conta tarde e manhã, o dia se conta manhã e tarde. Não é assim? Você começa a contar, amanheceu e vai até o dia, até o fim do dia. Então é tarde, depois manhã e depois noite. Manhã, depois tarde, depois noite, ao contrário. E por que o texto me fala primeiro tarde e depois manhã? Primeiro noite, depois manhã. Isso é uma imprecisão científica, uma imprecisão terminológica. O Calvino dizia: tenha paciência, por favor, né? Isso é argumento que se usa. Você precisa entender que ele está se revelando a um povo relativamente rude, simples, primitivo, e que entendia que o dia começava mesmo no anoitecer e ia se consumar no amanhecer. Então, Deus se adapta à capacidade de entendimento do povo. Então, nós temos que retirar, nós temos que relutar, de fato, em tentar encontrar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no relato, algum tipo de referência científica lá. Isso para mim é totalmente espúrio, é pura perda de tempo. Tentar encontrar alguma coisa, olha, isso aqui comprova a ciência se harmoniza com isso. Isso para mim é perda de tempo, é rebaixar o texto bíblico às categorias da ciência que mudam a cada década, que mudam a cada geração. Quer dizer, se o teólogo bíblico faz isso, ele vai trabalhar o resto da vida, porque ele tem que, a vida inteira, readequar as novas categorias. Ele tem que passar a vida inteira dizendo, bom, como caiu aquela tese da ciência, então vamos tentar agora novamente enquadrar a Bíblia a essa nova tese da ciência. É melhor deixar a Bíblia ser o que ela é. Não tentar enquadrá-la aos conceitos modernos. A Bíblia é um livro de fé, que nos revela primordialmente salvação. Nisso ela fala toda a verdade. Nas demais coisas não relativas à salvação, ela fala a verdade, mas não necessariamente toda a verdade, porque senão seria um livro de 1 milhão de páginas. E Deus saberia que nenhum de nós teria condições de ler tanto, ou de estudar tanto. Os teólogos iam se matar estudando. Se fosse assim, tá bom, a Bíblia já é grande o suficiente do jeito que ela é, 66 anos já é muita coisa, né, para poder estudar. Então, nos contentemos com o livro que nós temos, entendendo qual é o objetivo central desse livro. Ele cumpre plenamente esse objetivo central: tornar, capacitar, dar poder ao homem para que ele seja salvo
pela fé em Cristo Jesus. Não salvo de outra maneira, só uma maneira de ser salvo, pela fé em Cristo Jesus. O terceiro conceito que o apóstolo Paulo aqui estabelece sobre a Escritura, que é o central mesmo nesses 5, é: ela é inspirada. Inspirada por Deus. O que se diz dela ser inspirada, na verdade ele diz, ela é expirada, divinamente soprada pelo Espírito de Deus, um sopro de Deus. Inspirados, ou seja, que puxa o ar para dentro, foram os escritores. Então, Deus soprou sua palavra, os escritores a inspiraram e registram. O registro, portanto, é que é infalível, é que é inerrante. Os escritores não eram infalíveis, não eram inerrantes. Eles eram homens normais, Pedro, João, Tiago, Isaías, quem quer que seja da Bíblia, que registrou, homens normais, homens simples, comuns, porém foram, num dado momento, enchidos desse Espírito Santo, que os moveu a registrar a palavra de Deus. Eu chamo em socorro aqui mais uma passagem bíblica, quero que você veja, que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Pedro, versículo 20, o apóstolo Pedro está defendendo a veracidade dos fatos da ressurreição de Cristo e da revelação, dizendo: eu estive lá com ele no monte, quando ele se transfigurou, e quando o Pai falou com ele, eu sou testemunha ocular de quem Cristo é, porque eu vi, porque eu ouvi o Pai falando do céu: este é meu Filho amado em quem me comprazo, porque eu vi suas vestes resplandecentes transfiguradas. E isso, Pedro diz aqui, é a certeza que eu passo para vocês, e por isso vocês podem ter toda a certeza da veracidade das informações que a Escritura traz. E aí ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que ele quer dizer com isso? Que não foi o homem que inventou, que escreveu. Nenhuma profecia da Escritura, nenhum registro, podemos dizer assim, da Escritura, é algo do homem, de particular elucubração, elucidação, de um conceito próprio. Então vem da onde? Se não vem do homem? Ele insiste, verso 21, porque nunca, jamais, vejam, dois termos muito fortes, definitivos, de jeito nenhum, hipótese alguma, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, a fonte não é, não pode ser, jamais foi, nunca será a vontade humana. Como é então? Entretanto, ele diz, homens santos, santificados, esse é o sentido, falaram da parte de Deus. E aí vem a expressão chave aqui, movidos pelo Espírito Santo. Esse termo aqui, movidos, uma expressão por demais forte, uma expressão extremamente importante, porque ela transmite a ideia de uma carga, de alguém que carrega uma carga, mas ao mesmo tempo essa carga o move, como se ele estivesse num navio, ou como se ele estivesse sendo conduzido por um forte vento, que o impede de desobedecer àquela força, àquele poder que age sobre ele. É isso que Pedro está dizendo que o Espírito Santo fez nos escritores bíblicos. O Espírito Santo os moveu, os movimentou, os encaminhou, os conduziu de maneira que eles não podem agir de forma diferente. Mas isso não significa que os homens que registraram o texto bíblico foram robôs. Foram pessoas que, naquele momento, sua vontade, seu raciocínio, seus sentimentos foram anulados. Não é esse o ponto. Eles continuam sendo seres humanos
organismos vivos, livres, responsáveis, no pleno uso das suas faculdades mentais, emocionais, físicas. Mas há uma força maior sobre eles, que é a do Espírito Santo. E é esse poder que os leva a registrar com precisão a palavra de Deus. A isso nós chamamos em teologia reformada de inspiração orgânica. Por causa da palavra organismo, da ideia de um ser humano livre, responsável, no pleno uso das suas faculdades mentais, que está sendo usado por Deus para registrar a Escritura. Por isso nós rejeitamos as outras duas teorias de inspiração, que são inspiração mecânica ou inspiração mental. Inspiração mecânica significa dizer que o ser humano teria sido apenas um amanuense do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Apenas um escriba, ele só registrou, nem passou pela sua mente, ou se passou foi assim automático, mas ele foi praticamente coagido, não praticamente, mas totalmente coagido a registrar. Como se Deus tivesse ditado sua palavra lá de cima e o ser humano apenas emprestado a pena e a mão, para registrar. Isso seria inspiração mecânica, mas ela não faz justiça ao ensino bíblico, porque a Bíblia é um livro cheio de gêneros literários distintos, pontos de vista muito específicos e pessoais de cada um dos seus autores. Portanto, não é um ditado divino, a inspiração não é mecânica. Também não é, como eu disse ontem, meramente uma influência sobre a mente do escritor, como se Deus apenas concedesse ao escritor bíblico um insight, uma elevação espiritual, através da qual, então, ele tem acesso a alguma esfera do divino, e aí, nessa elevação espiritual, ele registra alguma coisa. A sua mente foi inspirada, mas o registro não tem garantia nenhuma de que é verdadeiro. Essa é a ideia da inspiração mental, que foi defendida pelos vários círculos liberais, e neo-ortodoxos entre os séculos 18, 19 e 20. E continua até hoje em muitos círculos. Mas nós cremos que a inspiração é orgânica, ou seja, cada ser humano, cada homem, quando registra a Bíblia, ele é o que ele é. Sua arte, seu raciocínio, sua musicalidade, todos os seus atributos vão para o texto. São carregados para o texto bíblico. Porém, a essa moção, a esse mover divino, a esse controle divino sobre eles através do Espírito Santo, de maneira que o registro final, lá, o texto, pode ser chamado de Palavra de Deus, sagradas letras, escrituras santas, infalíveis, inspiradas, inerrantes. Foi basicamente isso que nós falamos no dia de hoje, e agora avançamos, voltando para a segunda carta de Timóteo, para tratar dos dois últimos aspectos aqui que nós encontramos nesta belíssima palavra de Paulo a Timóteo a respeito da palavra de Deus, e finalmente uma conclusão no capítulo 4. O quarto ponto aqui que nós defendemos a respeito da Escritura, Paulo diz que ela é útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ele diz, e útil. Útil para, ele diz, o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Ele lista então 4 atributos da Escritura, 4 potencialidades da Escritura, no sentido de que ela pode produzir estas coisas, ela de fato produz essas coisas na vida de uma pessoa. Quando Paulo usa a palavra úteis, o termo na língua grega ela é rica, esse é o sentido, ela é rica, ela é frutífera, ela é abundante nesse aspecto. Não é uma mera questão instrumental, não é uma mera utilidade pragmática, é algo mais profundo, é uma riqueza. O que Paulo está falando, a riqueza das Escrituras está no fato, ou se traduz no fato de que ela pode ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça.
Portanto, nós não estamos dizendo que nós valorizamos a Escritura meramente por um fator pragmático. Não é esse apenas o aspecto. Claro que existe o aspecto pragmático. A Escritura tem sua utilidade prática, mas o que Paulo quer dizer aqui é sua riqueza essencial, dos seus atributos, por tudo aquilo que ela traz, por ela ser a palavra de Deus, por ela ser as Sagradas Letras. Então ela é o instrumento de Deus para, em primeiro lugar ele diz, ensinar. Ensinar é sempre o primeiro ponto em todo o processo de discipulado. Nós vivemos um período, pelo menos vivemos nas últimas décadas, no Brasil principalmente, isso, claro, tem mudado, graças a Deus, mas em que nas igrejas as pessoas tinham aversão a ensino. As pessoas pensavam, olhavam de canto de olho quando falavam, nós temos que aprender, nós temos que buscar o conhecimento, porque isso era associado na mente de muitas pessoas com o quê? Frieza espiritual. Aquele jargão, usado, aquele texto bíblico que vira um jargão, porque ele está fora de contexto, quando as pessoas dizem, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, nós temos que viver pelo Espírito, e não pela letra. Qual é a falácia desta argumentação? Que a letra é santa, Paulo está dizendo aqui. É ela que é sagrada, porque o Espírito a inspirou. E se o Espírito inspirou a Escritura, ela não é útil, então? Então ela não tem valor, então vamos viver aí numa religiosidade mística, numa religiosidade buscando aquele contato direto com o Espírito, sendo que na verdade o Espírito nos dá a Escritura para que seja o instrumento dele para nos ensinar. A Escritura é útil, é rica, Paulo diz aqui, para nos ensinar. E a ideia de ensino, usando esse termo grego aqui que Paulo utiliza, didaskalion, de onde vem a expressão portuguesa, a portuguesada, didática, quer dizer um ensino formal, um ensino que tem uma metodologia. Ele não é uma coisa bagunçada, não é uma coisa sem pé nem cabeça, mas tem uma ordem, tem um sentido, tem uma organização, tem um propósito, tem proposições, é inteligível, é compreensível, é um conteúdo. É isso que a Bíblia é, um conteúdo. Ela não é uma colcha de retalhos, de coisas que não fazem sentido. Ao contrário, é uma história coesa, com início, meio e fim, com criação, com cruz, com consumação, início, meio e fim. Ela tem todos os aspectos de uma história perfeitamente coesa. É um ensino completo, é um ensino formal. As Escrituras trazem isso. O Evangelho é um conhecimento. Eu tenho que conhecer as verdades do Evangelho para que eu possa ser salvo. Se eu não conhecer as verdades do Evangelho, eu não posso ser salvo. Porque fé implica em conhecimento. Fé implica num assentimento não meramente intelectual, envolve o intelecto, mas envolve o coração e envolve a vontade, porém é um conhecimento de algo proposicional. Eu tenho que saber quem Jesus Cristo foi, o que Ele fez, por que Ele fez. Eu tenho que compreender a gravidade dos meus pecados, porque só então eu entendo a riqueza do sangue derramado na cruz. Portanto, a Escritura é rica, Paulo diz, é útil para nos ensinar. Em segundo lugar, ele diz que elas também repreendem. E a expressão que Paulo utiliza aqui dá a ideia de que as Escrituras têm o poder de nos confrontar. Essa é a ideia melhor. O aspecto de repreensão está mais na terceira palavra. Nessa segunda aqui, a ideia é confronto. Elas nos testam. Elas são o ISO 9001, digamos assim, que tem por aí, não tem? Um controle de qualidade da fé, um controle de qualidade da vida cristã. As Escrituras são esse controle de qualidade. Se eu quiser ter uma vida cristã condigna, se eu quiser ter uma vida cristã agradável ao Senhor, eu preciso deste controle de qualidade, dessa Escritura que está o tempo todo, essa ideia, o tempo todo me confrontando,
confrontando meus pensamentos, confrontando meus sentimentos e confrontando minhas ações. Até porque as ações são resultados dos pensamentos e dos sentimentos, muitas vezes misturados, interligados. A Escritura tem esse poder de crivar, passar no teste todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos. Portanto, ela é o excelentíssimo controle de qualidade da vida cristã. As Escrituras servem para isso. Ele já falou que elas salvam, Elas são o poder de Deus para a salvação. Agora está falando o que ela faz com quem já é salvo. Elas continuam continuamente ensinando, fortalecendo. Elas continuam continuamente confrontando, testando, passando no controle de qualidade. E aí vem a terceira palavra que faz muito sentido aqui, nessa sequência de Paulo, quando ele fala corrigem. Paulo usa uma expressão na língua grega muito interessante. Ele usa aqui a ideia de restaurar o estado correto, o estado reto do ser humano. Trazer aquele homem, é quase uma expressão da ortopedia, quando quebrou, quando encurvou, e aí restaura, coloca novamente na posição, põe o osso no lugar, põe novamente para funcionar aquele corpo que ficou meio torto e perdeu as ações e perdeu o movimento. Portanto, a Escritura, além de continuamente nos ensinar, nos conduzir naquele ensino formal, também está sempre confrontando nossos pensamentos, nossas ideias, nossas práticas e corrigindo de uma maneira bastante efetiva, restaurando quando nós nos entortamos de alguma maneira, quando nos desviamos de alguma maneira nos pensamentos e nas práticas. Lá está a Escritura dizendo, é assim, o correto é assim, Volte para a posição correta. É fantástico isso que a Escritura faz conosco. E por isso Paulo usa ainda uma quarta expressão aqui, que de certa forma ela resume as três anteriores. Quando Paulo fala assim, educar na justiça. Educar na justiça. Ele usa o termo grego paideian, de onde vem pedagogia também na língua portuguesa, mas o significado é educar a criança. Educar a criança, portanto, um processo que não é automático, mas ele realmente é um processo, ele precisa de tempo, é algo a longo prazo, em que, pelas Escrituras, Deus vai nos ensinando, nos educando. Nós somos crianças na fé quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Mas o objetivo não é permanecermos crianças, é nos tornarmos adultos. Então precisa desse processo pedagógico para nos tornar adultos na fé, maduros, espiritualmente falando. A Escritura faz isso. Só que essa palavra da língua grega tinha para os gregos na época um sentido muito claro de disciplina. Porque na mentalidade do primeiro século, educar a criança significa ensinar o que é correto e repreender também o que está errado. Corrigir. Então, disciplinar. Vara da disciplina, essa é a ideia. É um termo forte. Significa usar a vara, significa punir quando está errado. Não punir por punir, mas punir para crescer, para que possa seguir o caminho correto. Então as Escrituras batem também em nós. E tem hora que elas batem forte. Porque o objetivo das Escrituras, o objetivo é nos tornar maduros. Que nós deixemos de ser meninos, inconstantes, levados de cá para lá,
por vento de doutrina, mas para que nós possamos chegar à maturidade da fé. As Escrituras fazem essas 4 coisas extraordinárias. E isso está preparando para a última declaração de Paulo aqui no versículo, que vai nos deixar claro porque é que nós só precisamos das Escrituras. Porque o slogan da reforma é só a Escritura, que é o meu 5º ponto aqui da mensagem. As Escrituras são o quê? Suficientes. A suficiência das Escrituras é uma das doutrinas centrais da teologia reformada. Olhe o que Paulo está dizendo. As Escrituras, ele diz, fazem isso, fazem isso, fazem isso. Elas ensinam, elas testam, elas corrigem, elas educam. Para quê? Aí é o propósito. Para quê? Esse é o ponto final. É para isso que elas levam. Para que, ou a fim de que, o homem de Deus seja, e aí Paulo usa 2 termos extraordinários, perfeito e perfeitamente habilitado. Para quê? Para toda boa obra. Ou seja, tudo. Absolutamente tudo. O que um cristão precisa para ser perfeito, que dá mais a ideia de ele em si mesmo, artios, eu uso no termo grego, ele em si mesmo, perfeito, e perfeitamente habilitado, ou seja, totalmente equipado, essa é a ideia, completamente equipado para uma vida de boas obras. Onde ele encontra? Nas Escrituras. Então, por que é que um cristão precisaria de outro instrumento? Por que é que um cristão precisaria de outra ferramenta? Se a ferramenta divina, absolutamente suficiente para que ele seja tudo isso, está aqui no texto bíblico, nas Escrituras. Por que é que ele iria atrás? Por que é que ele precisaria de novas revelações, por exemplo? Muitas pessoas não conseguem fazer nada na vida sem consultar a profetisa, sem ligar para o mentor, aquele que vai dizer isso, aquilo que ele deve fazer ou deixar de fazer. Muitas pessoas não conseguem viver para tomar decisões sem de alguma maneira lançar a sorte. Como eu disse, alguns abrem a Bíblia aleatoriamente, fazem ela virar uma bibliomancia, uma espécie de leitura da sorte pela Bíblia. Mas não é o caminho. O caminho é conhecer o ensino da Escritura, o ensino todo dela, não abrir um texto aleatoriamente, mas conhecer a revelação bíblica como um todo, ser continuamente testado por ela, confrontado por ela, ser continuamente corrigido, colocado na posição vertical, correta, orto por ela, ser continuamente educado, disciplinado, também consolado, porque ela faz as 2 coisas, consola e disciplina. Então, se você está nesse processo, você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa de um momento místico. Você não precisa, que um anjo apareça para você e diga, olha, a vontade de Deus para a sua vida, meu servo, é isso. Você não precisa, que um galo fale com você lá no galinheiro. Teve um tempo atrás aí um famoso pregador que disse que teve uma visão no galinheiro, Deus chamou ele para ir no galinheiro na meia-noite, ele foi no galinheiro e aí o galo falou, meu servo. Eu falei, como assim, servo do galo? O galo falou, meu servo, e eu te falarei o que deve fazer e tal, e tal. E aí ele foi ensinado pelo galo, a como ser um grande pregador, tal, etc. Talvez você fique animado em ouvir instruções do galo, mas a Escritura é uma coisa bem mais confiável, bem mais nobre, bem mais digna. E é esse o ponto que eu estou querendo mostrar aqui até com essa brincadeira, Porque às vezes as pessoas trocam o certo pelo duvidoso. Elas trocam o concreto
O absolutamente inspirado por Deus, sem erro, sem falha, pela palavra de um irmão ou de uma irmã que, frequentemente falham. Como existem relatos, aos montes por aí, aos montes. Profecias e profecias e profecias. O sujeito fala 50 profecias, aí acontece uma, tu fala, profeta. E as 49 que errou? Segundo Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18, errou uma vez, é falso profeta. Pode acertar 99, errou uma, falso. Na linguagem de Deuteronômio 13, pedra nele, seria apedrejado. E até mesmo quando cumpre, o texto diz lá em Deuteronômio 13, quando cumpre, tem que ouvir a pregação. Porque se a pregação dele depois falar qualquer coisa contrária à Escritura, falso, mesmo que cumpriu, mesmo que aconteceu. Porque o critério não é o sinal, é a palavra. O critério não é o acontecimento, é a Escritura. O teste do profeta verdadeiro é se ele prega a verdade, se ele prega a Escritura. Ou então, qualquer pessoa por aí que inventa que fez um milagre é verdadeiro. Vivemos um tempo perigoso em que as pessoas trocam o certo pelo duvidoso. Elas vão atrás do duvidoso e deixam o concreto e deixam o certo, aquilo que claramente nos traz as ferramentas necessárias para que nós sejamos perfeitos. Olha que palavra, perfeitos. E perfeitamente capacitados para toda boa obra. Nos tempos apostólicos, claro, quando a Escritura ainda não estava completa, Deus se revelava destas formas. Não através de galo, mas Deus falava para as pessoas através dos profetas. Sim, isso era a metodologia, era o modo de Deus se revelar. Mas quando a Escritura está completa, Deus não tem mais necessidade de fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Quem é qualquer homem para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano. Só estamos dizendo que Ele está nos dizendo que Ele já nos deu o instrumento perfeito, final e definitivo, para saber toda a verdade, para ser perfeito e perfeitamente habilitado. Ele está nos dizendo isso, que nós já temos esse instrumento em mãos. Se Ele quiser acrescentar alguma coisa através de um sonho, através de uma visão, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. O problema é quando as pessoas vivem correndo atrás disso e se esquecem que já está na sua mão toda a fonte de conhecimento necessário para uma vida santa, justa, piedosa. Uma vez que a Escritura se completou e nada se acrescentará, então temos que pensar um pouco mais adiante que tipo de revelação nova seria possível hoje. Porque se uma pessoa diz que recebeu de Deus uma revelação, então Deus falou com ela, ok? Então o Espírito de Deus falou com ela, muito bem. Ora, então o que ela falou, o que ela recebeu de revelação é uma verdade incontestável, uma verdade absoluta, porque Deus não pode mentir. Se é uma verdade absoluta, incontestável, vale para todo o povo de Deus. Então é Bíblia. Então nós continuaríamos ter que escrever a Bíblia, continuaríamos ter que acrescentar livros e livros e livros e mais livros à Escritura. Ah não, mas isso aqui Deus falou só para mim. Mas então isso é uma revelação? Esse é o ponto. No nosso entendimento, não é. Entre aspas, o falar de Deus pessoal com você e comigo, eu não posso chamar isso tecnicamente de revelação. Eu posso chamar isso de iluminação. Iluminação é um outro termo importante para a teologia reformada,
porque é uma ação do Espírito Santo, através do qual ele ensina para mim a Escritura. Ou seja, eu preciso do mesmo Espírito que revelou a Escritura, primeiro para me convencer de que ela é a palavra de Deus, e segundo, para me fazer compreender o que ela quer ensinar. Então, através da iluminação, Deus pode me orientar intimamente a tomar essa decisão, aquela decisão. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vivo uma vida guiada, eu preciso andar no Espírito, Paulo fala, e aí não satisfarei as concupiscências da carne. Então, esse processo é legítimo, esse processo é verdadeiro, até porque eu não vivo mais na letra formal como a antiga aliança. Eu tenho a lei implantada no meu coração, o Espírito Santo já consumou a nova aliança em cada um dos novos nascidos, os que nasceram de novo e que não são mais carne, que agora são espírito, conforme Jesus fala em João 3. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele está continuamente nos iluminando, continuamente nos mostrando qual é a vontade de Deus, mas não sem a Escritura. Não a parte da Escritura, e sim com e através da Escritura, pela palavra, através da palavra. Agora mesmo quando eu estou pregando, mas é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida, e se ele não fizer isso, eu fico falando aqui 3 dias, não adianta absolutamente nada, é pura perda de tempo. Sem a iluminação do Espírito Santo, eu não poderia preparar um sermão, não ia compreender a passagem bíblica. O Espírito Santo está em atuação o tempo todo, fazendo a sua vontade, revelando seu querer, mas ele não faz isso à parte, desconectado da sua palavra. Então fechamos, meus irmãos, as 5 grandes virtudes características da palavra de Deus. Elas são as sagradas letras. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, elas têm poder de salvar. Elas são inspiradas por Deus. Elas são úteis, ricas. E elas são suficientes. E se elas são tudo isso, o que faremos? O que faremos com elas? Esse é o assunto do capítulo 4, que eu só vou passar bem rapidamente, porque o nosso tempo já esgotou. O que faremos com elas? Leiamos então o que Paulo manda Timóteo fazer com elas, no capítulo 4, nos versículos 1 a 5. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Há 3 momentos claros aqui nesta declaração de Paulo. Ele está falando o que Timóteo deve fazer formalmente, quase que assim, externamente em relação ao mundo. Ele está dizendo o que o mundo vai reagir, como é que o mundo vai reagir a isso, e então como é que Timóteo reage à reação do mundo. São esses 3 momentos aqui. Primeiro, então, rapidamente, o que Timóteo tem que fazer para o mundo, já que ele tem esse tesouro todo, que é a palavra, que é a Escritura. O que ele deve fazer? Ele diz: pregar. Pregar quer dizer corajosamente anunciar essas verdades. Ele diz o que mais? Insta. Insta quer dizer argumente pela palavra. E aí ele usa 2 palavras muito interessantes. Diz, em tempo e fora de tempo. É a palavra grega kairos. E ele fala então, põe uma partícula positiva e uma negativa na mesma palavra. Por isso que no texto grego isso aqui fica muito bonito. Ele diz, se for tempo, se não for tempo. Porque a ideia é o seguinte, há momentos em que é propício, pela própria conjectura, às vezes social,
pela própria ação de Deus na sociedade, o tempo está mais próprio para pregar a palavra. Mas se você esperar sempre que o tempo esteja próprio, pode ser que você não pregue nunca. Então, você tem que pregar mesmo que as coisas não estejam próprias. Mesmo que o tempo não seja apropriado. E o que ele vai dizer é que não estará apropriado. Haverá tempo em que não suportarão. Então, quando o tempo está propício para pregar, prega. Quando não está propício, prega igual. Essa é a ideia. Insta de qualquer maneira, quer seja oportuno, quer não. Aí ele usa as expressões já usadas atrás, lá, corrige, repreende, exorta, falando do que a Bíblia faz, sua função. Ele acrescenta aqui algumas coisas novas, mas basicamente são as funções das Escrituras, o que elas podem fazer. Mas o pregador tem que se portar para com o mundo, ele diz, com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade quer dizer respirar com calma, respiração longa, longo ânimo, longo respiração. Por quê? Porque quando você prega, você ouve tudo que é tipo de reação. Então, necessariamente, o pregador tem que ser longo ânimo. E doutrina, que é fundamento, ou seja, um ensino formal. Didaquê. Um ensino claro, um ensino formal. Agora a reação do mundo. Mas haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Suportar é realmente carregar, segurar nos ombros, eles não vão aguentar carregar. Os homens não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão cercar-se de mestres. Aqui, veja, a coisa é invertida, porque geralmente, quando você imagina o momento do ensino, você tem um mestre e discípulos ao redor. Esse é o funcionamento, O mestre senta no meio, assim que Jesus sentava, e os seus discípulos o rodeavam, e então ele os ensinava. Aqui inverte o papel. Inverte o papel. O que é para ser ensinado, senta no meio e põe todos os mestres ao redor. Fale o que eu quero. Essa é a ideia. Pregue o que eu quero ouvir. O melhorzinho eu pago mais. O que falar as coisas que eu gosto mais, eu dou mais oferta. Então, ele se cerca de mestres, põe mestres ao seu redor, para que cada um deles fale apenas o que ele quer ouvir. Ele diz, sentindo coceira nos ouvidos, essa é a ideia. Ele quer ouvir uma coisa agradável, uma novidade, então ele põe um monte de mestres para garantir que um deles fale alguma coisa que seja agradável para ele. Ele se recusa à verdade, ele não quer. Se alguém desses aí falar alguma coisa da verdade, ele diz, esse aí não é de Deus. Cadê o outro? Que vai falar o que eu quero. Entregam-se às fábulas. O termo grego aqui é mitos. Mitos. Entrega-se aos mitos. Que dá a ideia de algo extraordinário, espetacular, mas falso. Mentira. Não verdade, o contrário da verdade. É assim, Paulo diz, que o mundo reage aos pregadores e reagirá cada vez mais. O que faz o pregador então? Esperneia, grita, perde a paciência. Paulo diz, faz 4 coisas, Timóteo, versículo 5. Primeiro, sóbrio. Permaneça sóbrio, ou seja, nem muito para lá, nem muito para cá, nem 8, nem 80, nem muito triste, nem muito feliz, nem depressivo, nem eufórico. Equilíbrio. Mantenha-se centrado. É assim que você tem que ficar, centrado. O mundo virá, temporal, mas você tem uma âncora. A sua âncora está lá, na palavra, fundada. Então você está firme. Você fica firme. Você fica sóbrio. Firme na palavra, firme na Escritura, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, diz o quê? Aguenta as pancadas, suporta as aflições. Uma palavra só no grego quer dizer, aguenta as pancadas, aguenta o mal, sofre o mal vem contra você, sabe o que você faz? Aguenta. Você só tem essa opção, aguentar. Você não pode reagir, você não pode bater, não pode devolver. A sua função é aguentar. Tem que ser saco de pancadas às vezes. E o ministério muitas vezes é puro saco de pancadas. Você tem que aguentar. Você não tem para onde ir. Aguenta. Em terceiro lugar, trabalhe. Porque o aspecto não é só também dizer que leva pancada e não faz nada.
Trabalhe. O primeiro a acordar, o último a dormir. O primeiro a botar a mão na massa. Não largar. Faze o trabalho de um evangelista. Essa é a ideia. Você tem que fazer. Isso é um trabalho. E ele tem que ser feito. Isso requer esforço. Isso requer dedicação. Preguiça não vale. Desleixo não vale. É trabalho, é correria. É para isso que Deus te chamou e você não pode voltar. E a quarta é, vai até o fim. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, vai até o fim nesse serviço, a diaconia que ele diz aqui para o ministério. Vai até o fim nesse serviço que Deus te deu para cumprir. Você faz isso, prega. O mundo faz isso, reage. O que você faz? Aguenta, suporta, vai firme e vai até o fim. Dessa maneira, você cumpre o teu ministério. Dessa maneira, você honra a palavra de Deus. Por isso, sola Escritura. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.